Glória a Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração, amém, amados irmãos? Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui nessa noite, bem como a vida de cada um de vocês que estão aí também nos assistindo, da sua casa ou do seu trabalho, onde quer que você esteja agora, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus lá em João, no capítulo 7, versículo 3, João capítulo 7, versículo 3, diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos, saia daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, ou acreditavam nele. Pai, em nome de Jesus, eu oro mediante esta palavra e peço que o Senhor fale em cada coração, segundo a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Pensa aí, tem alguém que não bota fé em você, como diz o ditado? Talvez não seja nem de perto, nem da sua casa. E Jesus, ele disse depois que o profeta, ele não tem honra em sua própria terra. Mas pensa aí, talvez perto de você, parente, familiar, aqui a Bíblia está dizendo que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. E isso, irmãos, chama muita atenção, porque nós, muitas vezes, nos preocupamos muito com o que as pessoas falam de nós, ou pensam de nós, ou se as pessoas acreditam mesmo naquilo que nós falamos, e muitas vezes nós erramos quando pensamos assim. Eu não estou dizendo que você tem que ser que as pessoas pensem o que quiser de mim. Não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que se você tem um sonho, ou se você tem um projeto, ou se você tem um ministério, um chamado de Deus, alguma coisa assim para a sua vida, você não pode ser o tipo de pessoa que vai deixar de fazer ou desistir só porque alguém da tua casa, ou alguém da tua família, ou alguém da tua rua, ou do teu bairro, ou algum amigo seu, não acredita em você. Não acredita que você possa fazer, ou que você possa conquistar, ou que você possa chegar a tal lugar, ou ser quem você sonha. Porque a Bíblia aqui mostra algo muito interessante. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Nem mesmo vendo, a partir do primeiro milagre que aqui já havia acontecido, a transformação da água em vinho, nem mesmo vendo algumas coisas que Jesus já estava fazendo. Talvez seja um profeta no meio de nós, mas o nosso irmão Messias, nem mesmo sabendo o milagre que já foi, porque o nascimento de Jesus é o primeiro milagre da vida dele em si. Não é a transformação da água em vinho. A transformação da água em vinho é o que ele faz. Mas a vida dele em si é um milagre. Mas o que a gente pensa? Os irmãos dele, de certa forma, duvidavam da mãe. Porque, espera aí, Jesus nasceu de Maria, ela ainda sendo virgem. Ela, mais do que ninguém, sabia que ele era Deus. Porque é impossível. Todos poderiam discordar, falar, não sei não, essa Maria aí, ela fala que era virgem, teve esse menino. Ou será que ninguém falou nada, ninguém nunca pensou nada assim? Muitos talvez chegaram a pensar. Não foi só José que quis deixá-la em secreto, mas imagina depois quantos talvez não pensaram, será? Nasceu mesmo de uma virgem? Então, me leva a pensar que os irmãos de Jesus, que nasceram depois dele, já era para dar crédito
no ministério de Jesus, e que Jesus era o Messias. Porque só o testemunho da mãe, que era uma mulher exemplar, porque Maria foi uma mulher exemplar, já era suficiente. Não é? O anjo disse: bendita és tu entre as mulheres. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Isso aqui não é oração que os católicos inventaram, não, tá? Está na Bíblia. Agora, porque Maria não é santa no sentido de ser adorada como mãe de Deus, mas ela era uma mulher exemplar, e por isso Deus escolheu ela. E aí, só que os irmãos dele, sei não. Aí chega para Jesus e começa a questionar e fala assim para Jesus. Chega para Jesus, né? Lá no versículo 3, os seus irmãos, diz para ele assim, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Aí eles dizem assim no versículo 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça coisa alguma em oculto. Se fazes alguma coisa, manifesta-te ao mundo. Agora veja o que diz depois, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Eles não estavam preocupados que Jesus se manifestasse ao mundo para ficar conhecido. Porque de certa forma parece que eles estão elogiando, né? Vai, Jesus. Ninguém que quer ser conhecido fica aí em oculto. Você é mesmo quem diz ser? Apareça aí para o mundo. Porque ninguém faz essas obras aí, os teus discípulos vão acreditar em você. Às vezes, irmãos, tem pessoa que ela te elogia, mas não é o que está no coração dela, não. Às vezes a pessoa na sua frente, ela está dando um elogio, você está pensando que ela está acreditando em você, no seu sonho, no seu propósito, mas no fundo, como diz aquela palavra vulgar, ela quer que você se lasque, né? Ela quer que você vá de mal a pior. Então ela quer que você até se manifeste, vamos ver mesmo se vai chegar a algum lugar. A intenção não é que você se manifeste para que outros vejam e creiam em Jesus. Vamos ver se vai passar daqui. Vamos ver se vai passar de Nazaré. Vamos ver se vai passar da Galileia. Vai para a Judéia, porque Judéia era o lugar, a região da Judéia. É lá que estavam, né, as pessoas mais influentes, mais conhecidas, não em Nazaré. A Galileia, um pouquinho, mas vai para a Judéia. Sabe aquele negócio? Quer ser famoso? Eu como pastor, irmão, já ouvi isso. Pastor, vai abrir igreja num lugar mais movimentado, num bairro mais rico. Se você ouve isso de pastor. Nós fizemos um trabalho no início da igreja, de 2 anos, no bairro da Assistência, em um sítio, né? Os irmãos não estão aqui hoje, irmão da família do César, mas eles estavam aqui quinta-feira. O Vinícius falou: quem são, papai? Mudou de lá, falei: tem pessoas batizadas na igreja, pessoas que já foram evangelizados no ministério. E eu ouvi de pastor, lá no sítio, no meio da assistência, lá longe, lá no sítio, para lá, para quê? Eu falei: aonde Deus nos manda, nós temos que ir. Porque tem pastor, né? Tem pessoa que ainda pensa assim, não, o negócio é ir para o Brás, São Paulo é onde está as igrejas maiores, né? Vamos todo mundo para lá. E os outros lugares? E João Batista que pregava no deserto? Eu disse isso, pastor, e João Batista que pregava no deserto? Se Deus quiser que um dia eu pregue em outro lugar, Ele vai falar isso para mim. Se não, eu estou muito feliz de pregar no Jardim Novo e de morar aqui há mais de 20 anos. Agora, irmãos, veja só, tem pessoa que quer que você faça alguma coisa, mas não é que ela quer o seu bem. Não é que ela quer ver mesmo se vai acontecer. Porque ela não está no seu propósito. Porque ela não está na visão que Deus deu para a sua vida. E os irmãos de Jesus não estavam. Depois, né, da crucificação de Cristo, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vai ser um fiel na fé. Vai morrer pela obra do Senhor. Mas até aqui ele também ainda não era, né? E aí, irmãos, isso chama muita atenção. Quantas pessoas deixam sonhos, propósitos, projetos e ministério
Porque alguém não está acreditando nele. Ah, pastor, lá na minha casa não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, os meus irmãos falam mal de mim, fala que esse negócio do que eu estou fazendo, ou está vindo para a igreja, não sei, seja lá o que for. Quem falou que eles têm que acreditar para que aconteça na sua vida? Quem disse que é eles que direcionam a sua vida? Quem disse que você não pode? O diabo, ele vai jogar no coração a você? Jamais. O diabo, ele vai jogar sujeira na vida da gente para dizer, né? Jamais. Eu até, hoje eu estava conversando no sítio com o pastor Peter, esposo da irmã Miriam, da minha cunhada, meu cunhado Peter, e a gente brincando, lembrando, ele falou, você lembra um dia que você estava ministrando na igreja, no início do ministério, onde a gente congregava, e você não orava, mas você começava a tocar o violão, pessoas caíam endemoniadas e eram libertas, e muitas coisas no ministério de Judá, saía para fora de ministrar, pessoas eram curadas, sem eu ir lá. E eu falei, por mim que aconteça assim até hoje, porque convém que o Senhor cresça e eu diminua, eu não preciso ir lá fazer nada. Às vezes, irmãos, tem pessoa que é curada no momento do louvor e acontece alguma coisa, né? Às vezes a pessoa nem conta. É bom contar para testemunho da glória do Senhor, mas não é porque um pastor vai ali, porque hoje tem pastor que ainda se exalta, é porque aqui acontece, é porque lá não sei o quê. E nós devemos dar uma adoração sincera a Deus. Aí, eles começando a conversar, né, Miriam, até eles falou assim, contando um caos. Uma pessoa foi lá expulsar um demônio de alguém. Ela falou, você não, que você está em pecado. Aí falou, nossa, que vergonha. Eu falei, vergonha não, eu tinha que falar para o demônio. E quem não está? Pastor, eu falei, quem é santo? Não estou falando que a pessoa tem que estar. O que eu estou falando é que tem gente que se julga muito. Ele acha porque ele expulsa um demônio, ou ele ora, alguém é curado, que ele é o tal. Sendo que Jesus falou que muitos vão chegar no céu, e Jesus vai falar, aparta-te de mim, não conheço você. Mas eu expulsava demônio no teu nome, eu curava enfermos no teu nome, mas eu não te conheço. Você não é dos meus, não. E aí eu lembrei, eu falei, mas devia dizer, né? Não existe um justo sequer. Não. Se algo está acontecendo, é Cristo. Se algo acontece, é Cristo. Convém que o Senhor cresça, irmãos, e nós diminuamos. Tudo que nós fazemos tem que ser para louvor da glória do Senhor e pronto. Mas as pessoas não acreditam. Irmão, não cai nessa conversa. Muita gente vai desacreditar mesmo. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, neste salão, adorando a Deus, com tudo organizadinho, com tudo bonito, mas foram quase 3 anos dentro da garagem de casa, ouvindo pessoas passar na rua e gritar, igreja na garagem não é de Deus. Deus não tem igreja na garagem. 3 anos. Vou parar? Não, Senhor. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor manda, seja na garagem, seja lá no meio da rua, seja aqui ou acolá, porque pessoas vão falar. Pessoas falam quando uma igreja está de porta fechada, se você abre que nem aqui, há mais de um ano aqui, a igreja fica aberta durante o dia. Só fecha quando eu vou resolver algum problema fora. Nossa, a igreja fica aberta o dia todinho, hein? Para quem? Está tendo culto aí o dia todo? Irmão, vocês nem imaginam. Tem gente que passa na rua e grita. É cada coisa que a gente ouve. Para fazer aquilo que Deus manda. Para que está aí aberto? Nem sabe quantas pessoas passam. E ainda que seja um por dia. A Bíblia diz que o céu se alegra quando uma alma ela se arrepende. De qualquer mal que seja. Nem sabe quantas pessoas entram durante esse tempo pedindo oração, pessoas que já entraram atribuladas, nem sabe. Mas está tudo tão normal, né? Está tudo tão normal. Mas esse pastor é escritor, é cantor, mas ele nem é conhecido no YouTube. Hoje o negócio é ser conhecido na rede social, né? Se você não é famoso, né? Não é assim ou não é verdade? Pode perceber, eu dizer uma coisa a alguém. Procura a rede social de pastor. É para contar no dedo pastor que tem muito inscrito no YouTube. Não tem. Porque o povo não gosta. O povo não gosta muito.
Eu até brinquei que o meu cunhado, o pastor Peter, falou assim, ele disse assim, nossa, esse tal do TikTok é uma das redes sociais que está mais crescendo. Aí eu falei para ele, você vê como o povo gosta do que não presta. Eu falei, não tem não, mas para a gente ver o que o ser humano gosta. Põe alguma rede social só de coisa de Deus, para você ver se vai crescer. Porque o mundo é o contrário, irmãos. É o contrário. As coisas de Deus são poucos que querem. Ele falou, é verdade, né? Eu falei, o mundo só quer, não estou dizendo que a pessoa não possa ou não vá colocar alguma coisa boa lá, eu nem sei como é. Eu só vejo que agora a gente não pode nem abrir o YouTube, que já tem alguém dançando de propaganda antes do YouTube começar, não é? É alguém dançando ou fazendo alguma bobagem. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz ao céu e largo e espaçoso o caminho que conduz ao inferno. E muitos são os que vão por esse caminho do inferno, mas ninguém está nem aí. A pessoa vai dizer assim, então, irmão, se Deus quiser, por exemplo, que algo aconteça na minha vida ou ministério, eu não vou deixar de acreditar. Eu estava aqui essa semana, já fazia dias que o Senhor tinha me dado um louvor. E eu estava nesses últimos anos mais escrevendo livros. Mas no início do meu ministério, chegou dia que eu escrevia 8 louvor por dia. Às vezes eu parava trabalhando, Deus dava, eu cheguei a escrever 8 louvor por dia. Porque Deus dava, depois eu parei para escrever livro e fiquei mais de um ano sem escrever um louvor. Por quê? Por causa de Deus? Não, é Deus que dá, Ele dá a hora que quer. Talvez naquele momento seja necessário. Foi importante para mim, para estar aqui ou para estar na igreja hoje. Aí eu estava aqui essa semana, e às vezes a gente fica ameaçando, mas tantos louvores é para quê ou para alguém? Quantas pessoas já morreram, irmãos, nesse mundo, e que tiveram grandes projetos, e ninguém ligava. E quando a pessoa morreu, aí ficou famoso, depois de muitos anos, ficou famoso, depois de 100 anos. O que importa, irmãos? Importa é fazer o que Deus manda e o que Deus quer. E eu estava ali no escritório, e escrevi ali, Deus me deu 2 louvores, eu escrevi ali. E eu parei para pensar, eu falei, Senhor, como que eu falando para mim mesmo, eu falei, como que a gente besta, né? Vamos usar uma expressão feia, como que a gente é tonto? Foi assim que eu falei, Senhor, como que às vezes a gente é tonto e eu também, a gente fica preocupado se as pessoas estão acreditando ou se acha, será que está acontecendo na vida das pessoas mesmo, dessa pessoa? A gente fica assim, sabe, não quer fazer o que Deus dá para fazer. E Deus, quando eu estou contando isso como testemunho, Deus me deu esses 2 louvor. E eu falei, Senhor, eu preciso voltar a pegar firme nos louvores. Eu tenho que me esforçar para gravar. Não importa se o primeiro CD não fez sucesso, ou o segundo, ou não tem aquilo. Eu sei o que Deus já fez, irmãos, através desses louvores, e tantos testemunhos que já ouvi. Agora a gente está preocupado em ter um sucesso mundial, porque hoje é assim. Eu falei, Senhor, tem que me esforçar, porque é o ministério que o Senhor me deu, foi ensinar a palavra e ministrar o louvor. Mas bem que você devia ter um negócio aí, uma grande empresa, alguma coisa. Se Deus me der alguma coisa que eu sonho, que seja para alguém trabalhar lá, e não eu. Sempre quando comento com os irmãos, eu falo, eu tenho algum sonho assim, mas para alguém, porque eu quero estar disponível para a obra. Mas que dia que você vai vender um louvor desse aí? As pessoas ouvem um pouquinho, não dá nem para o gasto que você ganha, né? O que você vende lá no site de livro, dá para viver? Tem gente que só falta perguntar isso. Dá para você viver sendo desconhecido? Deus cuida de mim. Deus cuida de você, Deus cuida do seu sonho, do seu propósito, do seu projeto, seja ele qual for, mas faça o que Deus pede. E eu falei, Senhor, eu preciso, irmãos, eu estou orando porque eu falei, Senhor, eu quero gravar todo ano, é um sonho que eu tenho, e não é barato, por isso que a gente vem se esforçando. Até eu chamei o meu sobrinho Samuel, falei, eu vou quero começar a aprimorar, para a gente colocar em ordem as coisas, para a gente entrar no estúdio, né, Samuel? Eu falei assim, Samuel... Falei, vamos ensaiar aí, passar umas guitarras. Por isso que às vezes vocês chegam, a gente está aqui ensaiando um louvor novo, né? Que eu já passei para os irmãos do louvor, estava passando por Valdemir, para o irmão Edson no baixo, que é um louvor novo.
Esse dia eu estava aqui, né, os irmãos chegou e eu estava, ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Aquilo é sonho para gravar, colocando nota. Só que tem muita gente que vai, para quê, né? Já gravou 1, já gravou 2, para que gravar 3? Tem hora, irmãos, que dá vontade da gente ser até ignorante. Só que aí a gente se associa à pessoa, né? Ignorante no sentido assim, você já gravou 2, 20 músicas, para que gravar 3? Eu falei, não sei, porque Deus já deu centenas. Tem lá. Para mim, irmãos, eu falo para as pessoas, para mim, sonho pessoal, não é talvez como seja dos irmãos. Eu não sonho em ter um tanto de casa, um tanto de coisa. Eu tenho uma, se Deus puder me dar uma maior, que eu sempre brinco com os irmãos que tem uma piscina, eu vou amar, eu vou gostar. Mas eu não estou preocupado em ter vários. Agora, gravar, produzir os livros, fazer isso que Deus me dá, isso eu me alegro diante de Deus. Agora, só que muita pessoa vai chegar aqui, ó, que nem falaram para Jesus, os irmãos dele mesmo, não acreditavam nele. Ué, e só por isso vai parar? Só por isso vai deixar de fazer? Só por isso vai deixar de acreditar? Quantas pessoas de dentro de igreja, não estou falando de pessoas de fora de igreja, de dentro de igreja já chegou e falou para mim, eu já tentei ser músico na igreja, já tentei ser cantor, não dá nada, principalmente em igreja. Pode parar, eu já tentei também. Eu falei, mas o meu sonho não está baseado no teu. Por isso que todas as vezes a gente está louvando aqui, qual a diferença da gente estar gravando um DVD ou não? A gente está louvando a Deus. A gente não precisa estar gravando um clipe. A gente está adorando a Deus. E a gente tem que fazer o nosso melhor. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Talvez você tenha sonho, você tem projeto, e a pessoa não vai acreditar. Vai ser sempre aquela questão, quando você alcança alguma coisa, que nem o irmão Lázaro que morreu disse, né? Aí o Satanás sempre manda alguém lá, né? Na sua casa. E tem gente que sempre vai chegar parecendo que foi a coisa mais fácil do mundo. Que você está onde está, ou chegou onde chegou, que você não passou por nada. Simplesmente aconteceu. Você montou a tua empresa e foi assim, ó, da água para o vinho. E não foi. Vai conversar com qualquer pessoa. Que você abriu, que você não sei o quê, que você não teve nada na sua vida. Não é assim, irmãos. Os mais novos deviam sempre aprender com os mais velhos, que tiveram muita experiência de vida, já viram muita coisa e sabem muita coisa para contar. Mas mesmo nós. Aí de repente uma pessoa chega, olha, é fácil. Não, não é que é fácil. Nada na nossa vida é fácil. Pode ser que tendo uma situação financeira melhor, seja para a pessoa, mas não significa que se você não tem, que Deus não possa fazer. É só você olhar para os exemplos da Bíblia. O que José tinha nas mãos quando ele foi vendido para o Egito? Ele não tinha nada. Ele tinha antes, que era filho de Jacó. Mas quando foi vendido, ele passou a ser escravo. E escravo não tinha direito nem da própria vida. Escravo não tinha nem salário. Mas Deus estava com ele. Às vezes a gente não pensa isso. Deus estava com ele. E isso é o que importa em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Deus estar conosco. Nós estarmos engajados no projeto do Senhor. A dificuldade vem, as coisas vêm. Senhor, mas eu quero estar firmado na rocha que é o Senhor. O que importa é o Senhor estar aqui. O que importa é se o Senhor se alegra no meu sonho, no meu propósito. Se os outros não se alegram, não tem problema, Senhor. É para ti. Tudo, irmãos, em primeiro lugar, tem que ser feito para Deus. Claro, irmãos, ninguém é hipócrita. Eu também não sou hipócrita para dizer que eu não quero que os louvores que Deus me dá fiquem mais com esse. Claro que a gente quer. A gente não é mentiroso. Se falar é uma mentira, eu também quero. Porque são mais vidas a ser alcançadas. A gente quer. O que a gente não pode é simplesmente vou deixar de fazer. Se fosse Deus que tivesse dado mesmo, Deus ia fazer. Irmãos, não é assim. A Bíblia diz que Deus é Deus de pequenos e de grandes. É que o mundo está tão assim que até os pastores que abrem igreja hoje, todo mundo quer ser igual ao pastor grandão, da igreja grandona, né? Da igreja de milhares de membros. Então, se a pessoa já não querem mais ser, sabe? Tem pastor que nunca, para cuidar de uma igreja de
De 50? Para cuidar de uma igreja de 50? Quer não. Lembra de Abraão interrogando Deus? Senhor, se tiver 10 lá, Deus, por causa de 10 eu não destruo Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão foi interrogar por causa de Ló, né? O negócio de Abraão, ele era tio de Ló, vamos ver, tem a Ló, a mulher de Ló, que já não era muito crente, olhou para trás, virou estátua de sal. As 2 filhas de Ló, 4. Se você tiver 10, né? Eu não destruo, não. A verdade é que nem Ló e nem a família já buscava mais a Deus. Não tinha ninguém lá com coração em Deus. Mas aquilo mostra que Deus se importa com 1, se importa com 10. Deus não se importa só com a igreja grandona por aí. Isso, irmãos, é pensamento de homens. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus faz. Não é dessa forma que Deus quer para a vida da gente. Se Deus quiser algo, Ele faz acontecer. A gente tem que ver o projeto de Deus que trabalha também. O que a gente não pode é deixar de dar o nosso melhor para Deus só por pensar que a situação que a gente vive não é das melhores aos olhos dos outros. Ah, Jesus, sai de Nazaré, meu. Sai da Galileia, vai para a Judéia, vai para um lugar melhor, que aí você vai ver a sua vida mudar. Irmãos, eu penso ao contrário. É Deus com você, esteja você onde estiver. Por isso que Abraão tinha convicção. Ló, você quer ir para onde, Ló? Ló já escolheu as campinas bonitas, né? Ali perto do Jordão. De lá migrou para Sodoma e Gomorra. Abraão não. Onde eu for, Deus está comigo. Essa terra cheia de pedra aí? Essa terra seca? É. Nós não pensamos assim. José só descendo, escravo, escravo, escravo. Ah, você não sabe que Deus está com José, hein? Vai ser governador do Egito, se alguém dissesse, né? Se alguém dissesse, ou se ele mesmo dissesse, né? Afinal, ele tentou dizer para os irmãos, né? E foi o motivo de joga esse menino aí na cisterna, porque no poço, porque só fica falando bobagem. Está falando que até o nosso pai e a nossa mãe vai se prostrar diante dele. Esse José aí fica com umas conversinhas fiadas, hein? Está se achando melhor do que nós. Irmãos, o olhar de Deus, a visão de Deus, o que Deus tem, irmãos, é totalmente contra o que muita gente pensa. Não é um olhar humano, é a palavra que Deus tem, é pela palavra. E a palavra que vai se cumprir. É igual eu vejo, tem pastor que ele quer mudar até o futuro, né? Por causa das coisas que acontecem. Tem pastor por aí preocupado até em mudar o Apocalipse. Mas você não se preocupa não? Eu falei, não, porque o que está escrito vai acontecer e pronto. Eu tenho é que estar na palavra. Eu tenho que permanecer firme. Eu tenho aqui guardar a minha coroa para que ninguém roube. Só. Nós temos que permanecer firmes em Cristo. Porque até lá, muita gente, principalmente daqui para frente, vão zombar de nós. Vão falar que os crentes é culpado de tudo, quanto é coisa que começar a acontecer. É crente, é não sei o quê. Porque o mundo, o diabo, ele é o inimigo das nossas almas, irmãos. Você acha que o diabo está feliz com alguém? A felicidade do diabo é a única... Tem alguma coisa que deixa o diabo feliz, irmãos? Tem. Não está escrito na Bíblia, tá? Eu falando. Então vocês vão, né? Eu pensando, tem alguma coisa que deixa o diabo feliz? Tem. Ver a vida de pessoas destruídas. Eu imaginando, né? Só isso, porque é o que ele quer. Ver roubar, matar e destruir. Ele quer destruir família, casamento, tudo. Ele quer destruir. O negócio dele não é a alegria dos outros. É a destruição dos outros que ele quer. Porque ele sabe que ele está afrontando a Deus, o Criador, quando destrói uma vida que Deus deu. E aí, irmãos, quantas pessoas têm deixado, eu já vou encerrar para nós orarmos, deixado de acreditar no próprio chamado de Deus, por causa de outros, por causa de pessoas, ou até da família, irmãos. Não sei se vai ser de repente alguém de sua família. Não é o meu caso, não, graças a Deus. Mas pode ser que seja da família de alguém, que a pessoa esteja lá e fale, ei, você vai tentar isso aí, hein?
né? Não, Senhor, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Nós temos que acreditar, irmãos. Tem aquele louvor que o Senhor me deu no primeiro CD, eu não temerei porque o Senhor está comigo, eu não vou temer porque o Senhor é meu amigo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Por que a gente vai deixar de acreditar, de buscar a Deus e de sonhar? Só porque os outros estão falando, irmãos, que a nossa vida seja um milagre. Eu tenho acreditado e acredito a cada dia que a nossa vida, a minha vida, eu louvo a Deus todos os dias, porque é um milagre. Não tem a ver com o que eu ganho ou deixo de ganhar, ou se eu ganho pouco, ou se eu ganho muito. Tem a ver com Deus estar à frente. Com Deus estar presente. É isso que nós deveríamos nos preocupar em primeiro lugar. E aí, uma só coisa que Jesus falou aqui, eu esqueci de dizer. Também não seja avexado para fazer as coisas só porque os outros estão falando para você. Porque Deus tem um momento certo para todas as coisas, ó. Versículo 6. Disse Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus sabia que não era o momento dele. Então, irmãos, também tem pessoa que está falando para você, só para você, como diz, tropeçar. Porque quando você faz as coisas fora do tempo, tem um risco muito grande de você errar, de você se dar mal. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes nós não obedecemos nem respeitamos o tempo de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é só porque o fulano chegou agora. Não, Deus falou com você, Deus confirmou no seu coração, você tem sentido paz de espírito, paz com Deus, a paz de espírito é a primeira coisa. Porque o que os outros falam, amém?